Olá! Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre o pós-parto. Se você perdeu a primeira parte, vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você acessar e ver a primeira parte desse assunto que está incrível. Nos acompanhe! Bom, já que a gente já desmistificou, já falou várias coisas sobre diástase, agora eu queria perguntar sobre um assunto que está bem em alta, eu diria que até na moda, que é o hipopressivo. O que é hipopressivo? Os hipopressivos, na verdade, a ginástica abdominal hipopressiva, ela foi desenvolvida por um belga chamado Marcel Calfries, no qual eu tenho o privilégio de estudar, fazer parte da equipe dele no Brasil, em formação. E os hipopressivos foram desenvolvidos na década de 80, pensando nas alterações posturais na mulher no pós-parto. Infelizmente, hoje ele está sendo vendido em larga escala como a técnica da barriga negativa. Qual é o objetivo do hipopressivo? Diminuir a pressão dentro do abdômen. Então, a gente adota posturas específicas, controladas, para quê? Eu tenho um rearranjo, uma reestruturação do corpo no pós-parto. Por quê? Essa mulher sofre alterações durante 9 meses. O eixo de gravidade dela muda, o corpo ele sofre compensações, então o corpo se adapta. Fáscia, músculo, articulação. E quando esse bebê sai, esse corpo ele tem uma memória. Então, eu tenho esse descenso de órgãos, que eu já tinha falado anteriormente, esse músculo está mais frouxinho e a pressão dentro do meu abdômen está toda alterada. Nosso corpo, ele funciona sob pressão. Então, quando eu tenho uma parede que não suporta as pressões, toda vez que eu vou fazer uma atividade, qualquer uma, essa pressão ela vai se dissipar onde a gente tem mais fragilidade. O objetivo do hipopressivo, o que é? É gerenciar melhor as pressões. E por que ele tem tanto resultado na diástase? E aí é um mito também que se fala, ele não é um tratamento para diástase. Ele é um tratamento postural, que aí com a melhora da postura, a gente tem uma melhora no aspecto do abdômen e por eu melhorar a gestão de pressão, eu diminuo a pressão, automaticamente os meus músculos se aproximam. Então, é uma técnica muito completa, porque essa mulher passou 9 meses passando por alterações, teve dor, no pós-parto ela continua com dor, porque ganhou peso, esse eixo postural mudou. Logo que esse bebê saiu, ela continua com essa alteração postural e com muita alteração hormonal. Então, a gente precisa fazer com que essa mulher volte ao corpo que era antes. E aí os hipopressivos são posturas em que a gente repete várias vezes, porque eu preciso reprogramar o meu corpo. E a gente reprograma o corpo com estímulos repetitivos. A gente chama de neuroplasticidade. Eu preciso fazer com que o meu corpo percorra, meu cérebro percorra novos caminhos para chegar àquela postura que eu tinha antes da gravidez. Nem sempre, eu sempre digo, na verdade, a gente nunca vai voltar a ser o que era antes. A gente vai chegar ao mais próximo, porque a gente teve muitas alterações mecânicas, estruturais, e a gente precisa respeitar também esse corpo no pós-parto. Aí todo mundo pergunta, quando que eu posso começar a fazer os hipopressivos? Os hipopressivos originais a gente só pode iniciar com 90 dias de pós-parto, porque a gente pode alterar aleitamento materno, é uma técnica altamente metabólica, então eu posso, além de eu alterar o aleitamento, eu deixo essa mãe mais estressada e mais cansada. Então a gente sempre diz para essa mulher respeitar essa quarentena, para ela criar conexão com esse bebê, e aí sim a gente introduz os hipopressivos. E qualquer um pode fazer hipopressivo, homens também podem, ou só quem está no período do pós-parto? Então, qualquer pessoa pode fazer os hipopressivos. Foi desenvolvido para mulheres, mas como é uma técnica postural,
E o que que acontece hoje na clínica? As mulheres veem os benefícios e perguntam, homem também pode fazer? Elas trazem os maridos. Por quê? O homem, a gente tem muito homem que acaba ganhando peso junto com a mulher, e também porque a gente tem uma gama muito maior de homem sedentário, então eles trabalham muito, tem aquela barriguinha, e o homem tem muito benefício também. A gente consegue reorganizar e assim, nós temos o hipopressivo para reabilitação, e existe o hipopressivo que a gente chama de RSF, que é a reprogramação sistêmica funcional, e que a gente trabalha de maneira mais fitness. Então a gente pode preparar tanto esse homem quanto essa mulher depois que a gente reabilitou, a um treinamento mais intensivo para ganho de condicionamento físico. A gente prepara atletas, por exemplo. Como ele é uma técnica metabólica, a gente melhora muito o rendimento esportivo. Então, a gente prepara atletas para corrida, por exemplo. A gente vai começar agora a treinar uma equipe olímpica de vôlei para melhorar o desempenho esportivo, porque a gente melhora postura, a gente melhora padrão respiratório, consequentemente eu melhoro nutrição celular, a gente tem uma melhora de produção de hematócrito, então eu tenho melhora da imunidade. E mulheres que não tiveram filho, que não querem ter filhos, também podem fazer. E sobre cinta modeladora, vocês recomendam, não recomendam usar? Quem fez cesárea ou parto normal tem algum período certo para começar a usar? Nós temos que diferenciar cinta de calcinhas modeladoras. E existem, a gente sabe que é muito comercial, né, essas cintas de compressão. Elas realmente modelam? Modelam. Por quê? Vamos pensar, se a gente fosse engessar uma perna, por exemplo. Eu quebrei um osso, coloquei um gesso. Quando eu vou tirar esse gesso, o que que acontece? A minha perna ficou menor. Por quê? Houve uma atrofia muscular. Então, vamos pensar, essa mulher teve bebê. Esse músculo já está molinho, fraquinho. Eu vou botar uma cinta de compressão. Primeiro, super desconfortável para essa mulher que fez uma cesariana, por exemplo, que está com uma cicatriz, ficar com aquilo apertado. Eu vou promover uma atrofia muscular e quando eu tirar essa cinta, o que que vai acontecer? Esse músculo vai estar mais incompetente. Vai estar mais fraco. Então, o que que a gente recomenda? E a gente vê na literatura hoje. É importante que essa mulher use uma contenção. Primeiro, quando há cesariana, a gente precisa de uma calcinha, um suporte para que essa cicatriz não trabalhe demais, para que não haja produção de seroma ou que essa cicatriz fique com queloide ou com aderências. Para dar conforto, a gente sabe que é muito desconfortante, então, e fora que a gente mantém como se a gente colocasse esses músculos no lugar. A gente sabe que isso traz benefícios, mas é uma calcinha de compressão moderada. Na clínica, a gente faz esse acompanhamento. A gente tem lojas parceiras em que a gente indica quais calcinhas deve fazer o uso. Existe uma técnica que chama Realign, que a gente também trabalha na clínica, que é uma técnica de realinhamento, onde se usa uma malha específica no pós-parto. Só que a gente não usa compressão. Então, a gente já ensina essa gestante a respiração e a contração adequada e a gente pode usar logo que essa mãe ganha bebê, mas sem a compressão, só para dar conforto. Sempre digo para as mamães quando chegam na clínica, eu não gosto de olhar para elas como uma barriga. A gente tem que olhar num contexto geral. A cinta sozinha não vai fazer nada. Às vezes pode até prejudicar e a gente tem que levantar uma outra problemática. Quando essa mulher tem uma cesariana, por exemplo, e eu coloco algo com uma compressão muito grande, eu posso ter um risco de uma trombose aí. Né? Que é algo bem mais sério. Então, é importante que essa mãe, logo que ganhe o bebê, que ela se movimente, né, com um conforto, com um suporte adequado e sempre procurar a ajuda de um profissional que entenda. Né? Às vezes a gente vai numa loja e a gente vê um monte de propagandas de cintas
enfim, que não são adequadas. Então, é sempre um fisioterapeuta especialista na saúde da mulher ou uma obstetra que possa indicar a calcinha de melhor uso. Quanto tempo do pós-parto elas podem voltar a fazer a atividade física, a voltar às atividades normais do dia a dia? Primeira coisa, a gente sabe que a mulher pariu, ela tem que sair, deixar de condicionar essa mulher. Agora, mesmo na cesárea? Mesmo na cesárea. Voltou da cirurgia, tá estável, vamos botar essa mãe caminhar. Né? A gente precisa melhorar a circulação, a gente precisa trabalhar padrão respiratório. E a recuperação ela é muito mais rápida, mas são movimentos pensados, né? Existe diferença entre cesárea e parto vaginal? Existe. A cesárea a gente tem um comprometimento maior, porque a gente tem várias camadas que foram cortadas. Essa mulher passou por uma cirurgia, que embora pareça simples, ela não é. E esse corpo precisa de um tempo maior para restabelecer. Então, não é qualquer atividade que eu posso dizer para essa mulher fazer. Embora as recomendações sejam semelhantes, mas com a cirurgia a gente pode ter mais intercorrências. Então, a gente precisa ter um olhar mais atento. E aí, o que a gente recomenda? No mundo ideal, é que essa mulher tenha uma fisioterapeuta e um educador físico caminhando juntos. Se ela não tem essa possibilidade, a importância dela reabilitar para depois começar a atividade física. O que essa mãe tem alterado no pós-parto? Então, ela tem articulações frouxas, ela tem uma perda de massa magra e um acúmulo de gordura. O que eu preciso fazer? A gente precisa indicar essa mulher para atividade de reforço muscular, uma boa musculação, um bom pilates, nada de atividade de impacto. Enquanto não houver restabelecimento muscular, se essa mulher não tem nenhum comprometimento de assoalho pélvico, aí sim ela é indicada para atividade de alto impacto. O maior erro dessa mulher no pós-parto é querer correr para perder peso. O acúmulo de gordura, ele é necessário para nutrição do bebê. Toda a gordurinha localizada, ela vai para o leitinho desse bebê. Então, a gente precisa ser inteligente. Eu preciso de atividades que me deem estabilidade muscular. E aí, se eu sair para correr, eu corro o risco de me machucar também, porque essas articulações estão frouxas. E a gente considera essa mulher grávida ainda. Enquanto essa mulher amamenta, aquele hormônio que eu falei anteriormente da relaxina, ele continua presente. Então, as articulações continuam frouxas, o meu tecido muscular continua frágil. Então, a gente precisa estimular exercícios de carga, de estabilidade e o condicionamento físico, como que eu faço? Uma boa e velha caminhada, né, que traz muitos benefícios. É muito importante que essa mulher tenha liberação médica, vá fazer uma atividade física, quando ela esteja disposta. A gente sabe que tem muita mulher exausta no pós-parto, então ela precisa também de um acompanhamento nutricional. No mundo ideal é que ela seja abraçada por os diversos profissionais, que possam dar suplemento alimentar junto a essa atividade física, porque ela está completamente comprometida, ela tem um déficit hormonal e nutricional. Então não é só sair fazendo exercício, ela precisa dessas duas coisas juntas. E agora uma última pergunta. As gestantes que tiveram que fazer o repouso na gestação, elas têm alguma dificuldade na reabilitação nesse pós-parto? Mulheres que ficam muito tempo de repouso, que descobrem gestação de risco. Nós temos mulheres com gestação múltipla, mulheres com placenta prévia, descolamento de placenta, irritabilidade de colo de útero, uma série de coisas que precisam que essa mulher fique de repouso. O que acontece? Quando a gente fica de repouso, há uma atrofia muscular. E a gente não utiliza o músculo para fazer atividades. Então, esse músculo abdominal, por exemplo, ele está fraco, está frágil. É natural que a reabilitação leve mais tempo, porque eu preciso trabalhar mais para que esse músculo responda. É como a gente faça uma cirurgia no joelho, por exemplo. A gente precisou imobilizar, ficar mais tempo sem usar.
A recuperação é muito mais longa, mas ela é eficaz. A gente precisa ter só um pouquinho mais de paciência, mas a gente reabilita sim. Uma chamada de atenção importante, as mulheres que ficam de repouso, e uma coisa que a gente tem visto muito comum agora em pandemia, né? As mulheres na pandemia têm sofrido mais, a gente está demorando mais para reabilitar essas mamães que tiveram Covid, que a gente sabe que tem alteração no músculo abdominal, no diafragma, no assoalho pélvico. Já existem relatos que quem pegou Covid, sendo grávida ou não, tem alteração nessas musculaturas. E como elas ficam mais tempo em casa e ficam mais isoladas ou têm medo de praticar atividade física, tem mais comprometimento e levam mais tempo para a reabilitação. A gente precisa saber que a reabilitação não é só o exercício lá na clínica, o movimento faz esse músculo trabalhar. Então, a gente está tendo dificuldade na reabilitação dessas mães porque elas ficam muito dentro de casa. Bom, então, mais uma vez, Bruna, eu queria te agradecer por ter vindo aqui, se disponibilizado, ter tirado todas as dúvidas. A gente viu que o pós-parto é uma coisa bem complexa, muito mais do que a gente imagina. Então, muito obrigada por ter vindo, por ter se disponibilizado. Eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente trazer informação e servir essas mulheres que precisam de tanta ajuda nesse momento, que é tão frágil e tão cheio de dúvidas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. Não esqueçam de deixar o seu like e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Tchau! Até o próximo vídeo!